Glória seja dado ao Senhor. Quero cumprimentar todos os meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Dallas Rodrigo, da Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Quero te pedir para você que você possa nos acompanhar lá, tá? Na programação Rompendo Fronteiras para a Glória do Eterno, uma bênção. Nós vamos aqui estar lendo algumas leituras por tópico. Vamos iniciar aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 12, uma palavra bastante conhecida para que nós possamos conversar sobre ela. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar fazendo alguns vídeos ao vivo e outros vai estar lá na programação Rompendo Fronteiras. Então, se você colocar lá Pastor Dallas Rodrigo, Rompendo Fronteiras, manda um like lá para a glória do Eterno, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1 em diante, que vai nos falar assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e em ti será uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que também te amaldiçoarem. E em ti serão benditos toda a família da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi-se com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, palavra bastante conhecida. Nós sabemos desta passagem bíblica de cós salteado quando nós falamos de Abraão, porque ele é um marco da história da fé para nossas vidas, nós cristãos. E até mesmo em Hebreus capítulo 11 vai citar sobre a história deles, e como vários dos homens de Deus na Bíblia vai falar sobre a fé de Abraão. Então, já que nós vamos por tópico, eu escolhi aqui falar sobre Abraão no meio da sua família. Quem era seu pai, quem eram seus irmãos, na terra a qual ele vivia. E dentro disso, deixo para você também tirar as suas dúvidas, mandando mensagem para que eu possa responder baseado dentro da Bíblia, tá? Seja você espírita, seja você católico. Aleluia, para a glória do Senhor. E você também, que gosta de ler a Bíblia, você evangélico, você cristão, manda mensagem para nós lá na programação Rompendo Fronteiras para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então você que tem dúvida, Pastor Dallas Rodrigo, Rompendo Fronteiras, vai estar lá, em nome de Jesus. Aperte o sininho, será uma bênção. O que nós estamos lendo aqui é uma família totalmente idólatra. Podemos entender que Terá, pai de Abrão, Ur e Harã. A Bíblia nos fala que esta família vivia na Mesopotâmia antiga. E Deus agora, pela sua infinita misericórdia, vai se revelar agora a Abraão. E a palavra pronunciada da boca de Deus para Abraão é para que Abraão viesse sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela. E Deus agora também vai falar que ele tem que sair da casa dos seus pais. Porque se Abraão fazer isso pela fé, Deus iria lhe abençoar de uma tal maneira que bendito seria toda a nação da terra. E Deus está falando para Abraão, se ele sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela e da casa do seu pai, Deus iria lhe abençoar de uma tal forma que toda a geração subsequente seria abençoada também, como nós somos até os dias de hoje, através da fé deste homem.
E nós podemos entender dentro desta passagem bíblica que Terá, ele era fabricante de deuses. Terá, a Bíblia vai nos falar que ele vivia na cidade do Ur dos Caldeus. Então nós podemos entender que Deus fala para Abraão no meio daquelas multidões de imagem, para ele sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela. E nós podemos colocar aqui como tópico de número 1, é porque quando Abraão passava suas necessidades e dificuldades, ele tinha para quem recorrer, que era o seu pai Terá. Ali vivia aquela família bem-sucedida, uma família de nome e de renome, uma família que todos conheciam, uma família a qual o seu pai, aquele patriarca daquela família, era um homem bem-sucedido. Então nós vamos entender também que os seus filhos que lhe seguiam seriam também bem-sucedidos, dando continuidade na prática de ramo a qual o seu pai fazia e exercia, que era ser fabricante de deuses. Ele vendia essas imagens. Então nós tomamos já por conhecimento, louvado seja o santo nome do Senhor, que Abraão aqui, quando ele escuta a voz de Deus, ele não sai desordenado, sem tomar um rumo, porque Deus iria lhe guiar. E Deus está falando para Abraão sair do meio da sua terra e da sua parentela, porque qualquer luta de fome ou de enfermidade ou outras coisas da vida cotidiana que fosse difícil para Abraão, ele iria recorrer ao seu pai Terá. Quando Deus fala para Abraão sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela, ele tinha que abrir mão, número 1, da sua promessa. Ele tinha que abrir mão do quê? Da sua herança. Ele estava saindo do meio da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai. O que Deus estava falando para Abraão, de uma forma para que nós possamos entender, bem construtiva aqui, é que Deus está falando, nas suas batalhas e nas suas lutas, você recorria ao seu pai Terá. Agora saindo do meio da sua parentela e deixando a casa do seu pai, nas suas batalhas e nas suas dificuldades, você vai buscar agora o teu Deus. Que Deus se apresenta para ele e ele cria uma fé no seu coração. Ele sai agora do meio da terra, do meio da sua parentela, e ele também sai da casa do seu pai. Mas na leitura bíblica, nós vamos entender que o seu pai Terá, ele vai perder o seu filho chamado Harã. Então Abraão, ele vai perder um irmão chamado Harã. E é uma das cidades que Abraão vai, quando sai do meio da parentela e a sua família vai lhe seguir, ele vai agora parar na cidade de Harã, como nós lemos aqui. E em Harã foi aonde o seu pai teve o sentimento pelo seu filho. Em Harã foi aonde Terá lembra e teve aquele pensamento passado do seu filho, aonde teve o mesmo nome da terra, aonde ele tinha sepultado o seu filho. Veio o sentimento do passado e ali ele se estaciona. Mas Abraão tinha, aleluia, uma caminhada, uma longa jornada, aonde iniciaria uma história que ia dar um resultado tão grande, tão poderoso, que nós tentamos até hoje aprender referente a esta fé, e aonde nós vamos chegar pouco a pouco aqui pelos tópicos em nome de Jesus. Então Abraão agora ele vai sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela, e principalmente aonde ele tinha parado com a sua família, na terra de Harã, na cidade. E a Bíblia nos fala que quem vai lhe acompanhar é o seu sobrinho Ló, porque ele pega este menino como filho, ele cria como filho. E Abraão aqui não é um jovem, ele tem 75 anos de idade.
aonde inicia agora uma nova história sobre a vida deste homem chamado Abrão. É quando ele desce para o Egito e lá inicia uma nova história. Este é o primeiro tópico desta palavra para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.